a dor da colecistite ou da cólica biliar, que é aquela dor no hipocôndrio direito. Se for apenas uma cólica biliar, ela pode ter remissão facilmente com analgésico, mas se for uma colecistite mesmo, a inflamação aguda da vesícula, essa dor dificilmente vai ser resolvida apenas com analgesia. Tá certo? Bem, gente, o segundo sintoma mais relevante que eu consideraria são os vômitos, né? Principalmente no abdômen inflamatório e no abdômen obstrutivo. Né? De modo que não é regra, mas vale a pena a gente questionar, investigar. Quem veio antes? Foi a dor ou o vômito? Geralmente, quando o vômito vem antes, provavelmente vai se tratar de uma doença clínica. Né? Se é um vômito que vem depois, provavelmente, depois da dor, quando a dor aparece primeiro, provavelmente esse paciente é um potencial candidato à cirurgia, certo? Em relação ao tempo, uma dor abdominal que não é resolvida em até 6 horas depois que o paciente se medica, ou que o cirurgião avalia, ou o clínico avalia, essa dor também potencialmente vai ser um quadro cirúrgico, certo? Ainda falando dos ombros, pessoal, principalmente quanto à topografia da lesão, né? Essa topografia vai auxiliar a gente, faz a gente pensar em como vai ser a característica, principalmente dos ombros, né? Já que o trato intestinal é um tubo, né? Diariamente a gente produz, reabsorve e excreta 12 litros de secreção, quase. Então, não tem como esse trato estar obstruído ou inflamado, né? E não ter uma repercussão em relação a essa secreção e essa reabsorção, né? De modo que quanto mais proximal for a doença, né, mais exuberante vai ser o quadro de vômito, né? Certo? Saliva, a gente produz 1,2 litros de saliva diariamente, a gente produz mais de 1 litro de suco gástrico diariamente. Então, se a gente tiver uma obstrução pilórica, né, uma obstrução duodenal, ou pode ser até mesmo uma inflamação, não precisa necessariamente ser uma obstrução, né? O quadro de vômito vai ser muito exuberante, certo? De modo que quanto mais distal for a obstrução ou o processo inflamatório, né, a dor pode vir associada, mas um componente obstrutivo ou de vômito pode, pode vir a se apresentar, né? Provavelmente vai se apresentar. De modo que quanto mais distal for, além da altura, né, esse vômito pode ir perdendo a característica de biliar, quanto mais alto for, e quanto mais baixo for a obstrução, né, esse vômito tende a ser fecaloide, com aspecto de fezes, né? De modo que nos pacientes que têm uma válvula iliocecal competente, né, o normal é a válvula iliocecal abrir, fechar, os dejetos passam, né, pela válvula e ela fecha. Né? No indivíduo normal, se a obstrução for após essa válvula, né, provavelmente só o intestino grosso vai estar distendido. Né? Se o indivíduo tiver essa válvula iliocecal incompetente, né, a distensão, mesmo que seja aqui distalmente no intestino grosso, sigmoide, reto, flexura esplênica do cólon, né, esses vômitos vão ser fecaloides. Não é obrigatório ter a obstrução de intestino grosso para os vômitos serem fecaloides, né? Se você tiver uma obstrução no ilho, né, e essa obstrução se prolongue, o próprio material que vai chegando e se acumulando no ilho, ele tende a se fecalizar, né?
acumulando gás, ficando mais sólido, né? Então, você não precisa ter uma válvula ileocecal incompetente para um paciente que vai ter um abdômen agudo obstrutivo apresentar vômito fecalóide, tá certo? Bem, e logicamente a gente tem que investigar sintomas associados, não é só dor e vômitos o quadro de um abdômen agudo, né? Febre, principalmente, a gente tem que investigar, principalmente pensando no abdômen agudo inflamatório, né? Devido ao processo infeccioso que ele pode gerar, a depender do curso evolutivo do quadro, né? Hiporexia, né? À medida que o processo inflamatório se desenvolve, citocinas são produzidas, proteína C reativa liberada na corrente sanguínea, o paciente geralmente tende a ter uma perda de apetite, né? Perda de peso, a gente tem que investigar, né, justamente para descartar se esse quadro agudo não pode ser uma agudização de um processo que o paciente já vem tendo, um processo crônico que agudizou, né? Uma neoplasia do trato intestinal, né? Uma parasitose do trato intestinal alto, né? Certo? Constipação, né? O paciente que é constipado crônico, ele pode evoluir com fecaloma, né? Fecaloma pode dar um abdômen agudo obstrutivo, né? Infelizmente não vai cair na parte no grupo dos abdômenes que vão para a cirurgia, né? O manejo vai ser majoritariamente clínico, né? Uso de medicamentos é importante, né? Medicamentos podem induzir gastrite, podem induzir várias medicações, dão pancreatite, né? Paciente usuário crônico de medicação pode ter colopatia, essa colopatia pode levar ao desenvolvimento de um megacólon e posteriormente a um voo de seco, de sigmoide, né? E nas mulheres, especificamente, né, com certeza a gente tem que investigar o histórico menstrual, né? Toda mulher com dor abdominal, isso aí não é obrigatório, mas eu particularmente, toda mulher jovem, período que tem atividade reprodutiva e que tem chance de estar grávida, eu sempre peço um beta-HCG, sempre faço triagem de gravidez, né? E também averiguar a questão, rastrear doença inflamatória pélvica, né? Perguntar se a paciente tem corrimento vaginal, se tem leucorreia, se tem dispareunia, que é a dor durante as relações sexuais, e se faz uso de anticoncepcional, logicamente, né? Certo? Bem, gente, passando agora para o exame físico, né? A primeira parte do exame físico vai ser a ectoscopia, né? O paciente que tem dor e ou está vomitando, né? Dor não necessariamente, mas o paciente que vomita, ele provavelmente vai estar desidratado, tende a uma insuficiência renal pré-renal, né? O paciente desidratado e que tem ou não dor, ele vai ter um aumento da frequência cardíaca por si só. Não pode ser até isoladamente, é apenas a dor ou apenas a desidratação. Esse paciente vai ter um ataque cardíaco, né? Avalia se o paciente está ictérico, né? Isso aí ajuda a gente a pender para o lado das colecistopatias, né? Das hepatopatias crônicas ou das colestases, ou das hepatopatias agudas mesmo. Palidez ajuda a gente a ver se o paciente... A palidez pode ser apenas da repercussão da dor, né? Da resposta autonômica que a gente tem quando tem uma dor de forte intensidade, né? Ou pode ser de sangramento também, né? A história clínica e o exame físico é que vai fazer levar a gente
o raciocínio clínico da história e do exame físico é que vai fazer a gente tentar identificar aonde tá o problema, né? E o aspecto geral, né? O paciente inflamado, o paciente hiporético, né? À medida que muita gente está no meio do curso ainda, mas à medida que a gente vai vendo mais e mais doentes, a gente começa a notar aquele paciente com olheira, com lábio seco, língua seca, né? Faces de dor, quieto no leito, né? Joelho dobrado, abdômen curvo, né? É um paciente que está sofrendo, né? É um potencialmente cirúrgico. E, logicamente, temperatura, né? O processo inflamatório, a liberação de citocinas que eu já falei, né? Geralmente, tende a fazer febre, né? O paciente que tem hipotermia e está no quadro grave, esse paciente provavelmente já está em choque, né? O paciente que tem hipotermia e hipoglicemia, é um paciente que provavelmente já está chocado. E, pessoal, o primeiro passo depois da ectoscopia é a inspeção do abdômen, né? O que é que a gente vai procurar? Cicatrizes cirúrgicas, né? A principal causa de abdômen agudo obstrutivo são as bridas, né? Toda vez que a gente faz uma cirurgia abdominal, né, que invade a cavidade peritoneal, esse processo de cicatrização vai provocando aderência, um grude mesmo, de alça, da alça com a parede abdominal, do aumento com a alça, de qualquer estrutura que tenha sido manipulada pelo cirurgião, né? Na ectoscopia a gente também vai ver, né? Paciente obeso, dificilmente a gente consegue ver, mas se um paciente for muito magro, a gente consegue ver a peristalse ou uma alça dilatada e parética, né? E, logicamente, também depende do IMC do paciente, né? Se o paciente for magro e tiver uma massa abdominal volumosa, né? For uma criança que come cabelo ou come, come pelo, a gente consegue ver, geralmente, identificar só na ectoscopia, só na inspeção, né? A presença de massas. E, logicamente, se tiver uma hernia volumosa e o paciente não for obeso, a gente também tem que estar atento, né? A ausculta é importante e eu sempre faço os livros que vocês vão ler aí futuramente, eu já tenho lido, ele também fala para tentar auscultar antes de fazer a palpação, né? Porque a nossa palpação, ela pode estimular a peristalse, né? Então, sempre importante auscultar primeiramente o paciente que você suspeita de abdômen agudo, né? Certo? Então, tentar ficar pelo menos 1 minuto em cada quadrante abdominal, né? As obstruções, as obstruções de Delgado, elas tendem a ter um borborigmo normal, mas mais acelerado, né? E as obstruções de cólon, ela tende a ter aquele timbre mais metálico, né? E a ausculta daquele paciente que você não escuta nada, nem borborigmo normal, nem um borborigmo mais acelerado, né? Um paciente que ou pode estar normal, né? E ele é um paciente constipado, ou é um paciente que o intestino talvez não tenha mais viabilidade, né? A depender do tempo que ele teve sofrimento, né? Bem, em relação à palpação, né, ponto doloroso deve ser o último a gente examinar, logicamente, para realizar um exame menos desconfortável para o doente, né? Procurar massas, né? Em relação, sim, investigando neoplasias, né? Se a gente identificar alguma massa pulsátil,
a gente tem que lembrar imediatamente dos aneurismas abdominais, né? E, pessoal, no abdômen agudo, sempre, 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 procura a hérnia que você não vê na inspeção, você tem que procurar no exame físico, na palpação, né? Pelo menos a hérnia umbilical e as hérnias inguinais, né? Se o paciente tiver uma cicatriz cirúrgica prévia, você deve procurar a hérnia incisional. Toque retal, quase sempre fazer, pessoal. Nos livros a gente vai ler que sempre deve fazer, mas no abdômen agudo obstrutivo, né, eu oriento vocês sempre a fazer. No abdômen agudo inflamatório, hemorrágico, né, talvez não precise, a não ser que o paciente tenha apresentado um sangramento digestivo muito importante, né? Mas no livro, você sempre vai ler que sempre deve ser feito. Por que é que eu digo que geralmente a gente deve fazer, pessoal? Porque é uma coisa mais invasiva, é um aspecto, um procedimento mais invasivo do exame físico, né? E sempre teve, mas hoje em dia deve ser oferecido o toque retal, né? Caso o paciente concorde, procede a realização dele, e o que é que a gente vai investigar no toque retal, né? O tônus do esfíncter, né? A presença de lesões, a presença de fezes, uma ampola retal vazia, né? Pode, pode falar a favor de uma obstrução mais alta, até mesmo delgado, né? Sangramento, sangue em dedo de luva, pode ser uma hemorroida interna, pode ser um sangramento digestivo, ou do intestino grosso, ou do intestino delgado, né? Vai depender da correlação que você fizer com o toque retal, com o exame físico, com a sua história. Beleza, gente? Em relação aos exames, né? Antigamente, né? A primeira coisa que a gente fazia era uma rotina de abdômen agudo. Isso eu estou falando na prática, viu, pessoal? Porque em teoria ainda deve ser feito. Que é um raio-x de tórax com o paciente em pé, né? Um raio-x de abdômen em pé e um raio-x de abdômen deitado, certo? Por que um raio-x de tórax em pé? Porque algumas doenças pulmonares ou cardíacas também podem dar do abdominal, né? Um ICC, uma pneumonia do lobo inferior direito, né? E segundo, para a gente pesquisar o pneumoperitônio, né? No caso de abdômen agudo perfurativo, né? A disposição normal de um raio-x de abdômen, né? Esse aqui é um raio-x de abdômen deitado, é essa aqui, né? Alguns bolsões de gás intercalados com a ausência dele, né? O que é que a gente vai procurar também? Principalmente se tem nível líquido, né? Comparando o raio-x em decúbito com ortostase, né? E algum sinal de distensão, né? De alguma alça, de alguma distensão mais importante, de alguma alça. Pode ser cólon ou pode ser intestino, né? Intestino delgado. Eu não tenho no meu arquivo pessoal e não consegui uma radiografia em ortostase, uma radiografia simples, normal de um abdômen ortostase, né? Mas se vocês não ouviram ainda ou não viram, vão ver ainda esse sinal clássico aqui, né? Que é o empilhamento de moeda, que denota uma obstrução do intestino delgado, né? Mas essa foto aqui é só ilustrativa, mas eu só queria que vocês entendessem o porquê de uma obstrução de delgado, né, aparecer assim no raio-x de abdômen, né? Por que é que aparece? Porque aqui a gente tem as alças de delgado dilatadas, certo? O nível do aéreo, inclusive, né? Imagine isso aqui enchendo, né? E o aspecto aqui é um duodeno, as pregas transversais dele. Imagine isso aqui enchendo e comprimindo essas pregas, né? Quando a gente fizer uma radiografia, né? Uma foto
desse intestino cheio e o líquido comprimindo essas pregas, o aspecto vai ser exatamente esse que está aqui no raio-x, né? De um empilhamento de moeda. Né? Essas linhas brancas aqui que a gente vê é apenas a sobreposição de uma parede de uma alça com a outra, né? Por isso que fica mais branco. Né? Então aqui é uma senhora idosa, né? Que eu avaliei, né? A queixa era de extensão abdominal e ausência de evacuações, né? Ela não consentiu com um toque retal, mas a gente vê aqui uma área hepática, aqui na figura do nosso lado esquerdo, na tela do lado direito. A gente não vê nenhuma linha de gás entre o diafragma e o fígado, né? Então não tem pneu peritônio, né? A gente consegue ver a flexura esplênica aqui bem delimitada, né? E umas alças de delgado, né, empilhadas aqui no canto direito. Né? E quando a gente olha o decúbito, né, logicamente os níveis desaparecem, mas permanece o aspecto do empilhamento de moedas. Né? Agora, eu queria que vocês vissem que, embora tenha um empilhamento, pareça um empilhamento, não é delgado. Né? Siga aqui a flexura esplênica embaixo e você vai ver que é um cólon descendente redundante e distendido. E as austrações aqui estão dando um aspecto como se fosse empilhamento de moedas, mas isso aqui é cólon distendido. Essa paciente tem fecaloma. A gente vê aqui embaixo que não tem gás na ampola retal, a gente só vê fezes, certo? Tem algumas nuances que vocês só, no dia a dia, na repetição de olhar a imagem, de avaliar doente, de olhar raio-x, de olhar a tomografia, que vocês vão identificando as coisas, certo? Pronto, nessa foto aqui eu trouxe para ilustrar para vocês, principalmente aqui, ó, o diafragma direito, né, ao contrário dessa imagem aqui, onde a gente não vê nenhuma hipertransparência entre o diafragma e o fígado, né? Nessa imagem aqui a gente vê uma hipertransparência dissecando o diafragma do fígado, né? Esse paciente tem um pneu peritônio, além do que ele também tem, se vocês observarem aqui no centro da imagem, né? Sinais de obstrução do delgado também, certo? Pessoal, isso aqui é uma tomografia normal, né? Que eu trouxe justamente para vocês virem como é o aspecto normal de uma tomografia. Essa aqui é uma tomografia sem contraste, está no corte coronal, né? Vejam a diferença aqui, vejam a diferença não, gravem aqui como é o aspecto normal de um intestino delgado, ó, certo? A gordura abdominal, tanto a subcutânea como a gordura visceral, ela sempre é preta aqui, né? Essas linhas brancas aqui nessa tomografia são os vasos mesentéricos, né? Aqui a gente está vendo a porta, a veia mesentérica, né? A cava passou agora aí, e os dois rins, né? É uma tomografia quase normal, porque esse pontinho branco aqui é uma litíase renal esquerda. Então a gente não pode dizer que é um exame totalmente normal. Certo? Então, agora a gente vai falar do abdômen agudo inflamatório, e eu vou passando casos clínicos, né? Do quadrante superior direito, depois a gente vai para a fossa ilíaca direita, depois a gente vai para a fossa ilíaca esquerda e depois pélvica, certo? Tá bom? Falando das doenças de vesícula de via biliar, gente, isso aqui é um guideline, né, que existe desde 2012, né? Os japoneses e os europeus, eles fizeram meta-análise e a cada 3 anos, ultimamente, mais ou menos, eles vêm revisando, né? De modo que aqui eu só coloquei a síntese do algoritmo que a gente deve usar para colecistite e colangite, né? Não adianta apenas o paciente ter
do abdominal hipocôndrio direito e nem ter febre, né? Para o paciente ter um diagnóstico definitivo de colecistite, veja aqui na linha de baixo aqui do nosso lado esquerdo, né? O lado direito do slide, né? Para o paciente ter um diagnóstico de colangite aguda, né? Apenas a artrite de Charcot, né? Que é febre, icterícia e dor no hipocôndrio direito, ela não vale. Né? Ela tem que ter alguma clínica ou laboratório de inflamação, tem que ter colestase ou icterícia, uma alteração de bilirrubina, e tem que ter uma evidência radiológica de que ela tem uma doença, de que essa pessoa tem uma doença de via biliar. Né? Qual é? Ou uma comprovação por ultrassom que tem um cálculo na via biliar principal, ou mesmo apenas uma dilatação já é suficiente. Mas apenas febre, dor em hipocondriite e icterícia não é suficiente para você bater o martelo que esse paciente tem colangite aguda, né? E o diagnóstico de colecistite aguda, né? Um critério clínico, que é ou dor, ou defesa, ou uma massa, um plastrão. O que é plastrão? Plastrão é o que a gente sente no exame físico quando a gente palpa o bloqueio. O que é o bloqueio? É o aumento com o mecanismo de defesa, ele vai até o órgão que está inflamado e bloqueia para tentar bloquear realmente o processo inflamatório daquela víscera, certo? Então, para a gente ter um diagnóstico de colecistite aguda, né, o paciente tem que ter ou um MANF, ou uma dor no hipocôndrio direito, né, tem que ter ou febre ou leucocitose, uma elevação de PCR e um achado de imagem de colecistite aguda, né. Ultrassom é o melhor exame, mas às vezes uma tomografia, né, pode dar a gente indícios de que o paciente tem uma colecistite aguda. Né. Esse paciente aqui a gente atendeu em março, né? Você observa aqui o fígado, o abdômen está muito distendido, né? A vesícula vai começar a aparecer agora, ó, e a gente não tem uma definição muito boa da vesícula. Mas observe que a gordura aqui ao redor do infundíbulo, ela está acinzentada, a gente diz que ela está borrada, né? Uma gordura mesentérica borrada, densificada, é sinal de processo inflamatório. Então, a vesícula que está com perda de definição na tomografia e que tem borramento da gordura adjacente, principalmente no infundíbulo, né, a gente pode dizer que ele tem uma colecistite, né? Não sei se vocês perceberam também, mas esse paciente tem um componente adinâmico do hígado, né? Observem aqui, depois do estômago, né? Muito gás aqui no estômago. Aqui eu lentifiquei para vocês verem a vesícula novamente de novo. E aqui o colo dele, ó, cheio de gás. Isso aqui tudo preto está passando na tela é gás, certo? Principalmente em colo. Então ele tem um colo adinâmico, provavelmente pelo processo inflamatório. Esse paciente aqui tem 35 anos, a gente tratou dele no mês de março, né? Era colestite aguda, não deu para eu gravar a cirurgia. Né? Aqui é um vídeo de uma endoscopia. Foi feita uma CPRE, né, e foi colocada uma prótese. Era um paciente obeso. Esse sim tinha um quadro confirmado de colangite, né? Ele tinha icterícia, tinha dor em hipocôndrio direito, tinha taquicardia e tinha um ultrassom que evidenciava colelitíase, né? Você vê aqui que a bile que está sendo drenada é purulenta, né? Para quem ainda não ouviu falar em CPRE, né, é um procedimento onde a gente corta o esfíncter da papila, né, e coloca algum
algum material para tratar uma doença que tenha na via biliar, né? No caso aqui, como era uma infecção por coledocolitíase, né? A gente não tratou a litíase primeiramente, a gente só tirou o paciente da urgência, né? Então, a gente drenou a via biliar dele, né? A gente colocou uma prótese para tirar o pus que tinha na via biliar dele, tá certo? Né? E o mesmo guideline aqui, né? Ele fala que a drenagem endoscópica, né? É o melhor método para tratar a colangite aguda, né? No entanto, a drenagem nasobiliar, né, que é um procedimento também endoscópico, mas não é uma prótese dessa. É um catéter de uns 4 metros que a gente deixa dentro da via biliar e ele vai sair aqui pelo nariz. Né? Por que é que esse catéter nasobiliar ele é melhor do que essa prótese aqui que fica no duodeno? Né? Porque essa prótese aqui, né, ela tem mais chance de obstruir do que o catéter nasobiliar. Tá certo? Mas todas as duas são um método padrão ouro para tratar a colangite aguda. Certo? Logicamente, você vai fazer um CPRE se no lugar onde você tem, dispõe de CPRE. Essa paciente aqui a gente tratou em 2017 ou 2018, 2018, né? Paciente jovem, 28 anos, obesa, que tinha dor em hipocôndrio direito, icterícia, febre, né? Leucocitose e observe bem aqui, aqui do lado direito do fígado dela, né, vocês podem ver um fígado preto, que é um fígado mais normal, né, numa sequência de colon-ressonância. E aqui do lado esquerdo o fígado está meio que acinzentado, vocês conseguem perceber? Agora, principalmente, ó, um borramento, um fígado cinza. Do lado direito o fígado está preto, normal, e do lado esquerdo está cinza. Conseguem ver? Esse cinza é processo infeccioso, é hepatite. E essas ilhas aqui mais brancas são abscessos hepáticos, né? E eu vou adiantar aqui, esses canais... Opa, passei, tem que voltar de novo. Esse canal branco aqui é a via biliar. Numa ressonância, nessa sequência de ressonância, tudo que tem proteína, que é líquido, ele fica branco, né? Então, esses canais brancos aqui são a via biliar. Isso aqui preto dentro do canal branco é cálculo, são cálculos dentro da vesícula biliar, né? Nesse caso, a paciente não estava tão grave, ela tem uma colangite moderada, né? Ela não tem hipotensão, não tinha taquicardia. Então, ela conseguiu fazer uma ressonância antes do exame, né? E como a gente na época não tinha CPRE, ainda não tinha CPRE pelo SUS em Alagoas, então o jeito foi fazer exploração laparoscópica, né? Lógico que primeiro hidratação, antibiótico terapia, né? Quando ela ficou melhor clinicamente, a gente abordou. Quando o paciente tem uma colangite grave, né? Que é toda aqueles critérios lá da colangite pelos critérios de Tóquio, mais hipotensão e confusão mental, né? Que é aquela penta de Raynaud, certo? E esse paciente aqui, gente, ó, é uma tomografia, certo? Aqui é um corte axial, tem contraste, ó, repare aí no meio do exame que a aorta e a cava, elas estão, aliás, a aorta e a mesentérica, elas estão contrastadas. Agora, reparem aqui no fígado, ó, no lobo direito, lá embaixo, no segmento 6, então, estão vendo começando uma formação arredondada, cheia de septos brancos no meio, né? Isso aqui é uma imagem de abscesso hepático, certo? Ó, aqui ele aumentando de tamanho, né? E estão vendo essas imagens mais brancas aqui à direita da coleção hepática? São clipes metálicos, né? Esse paciente
Esse paciente, sim, ele estava ictérico, com dor abdominal e hipotensão, né? Foi reanimado com volume, a gente começou a antibiótico terapia e fez essa tomografia, certo? Qual é a história dele? Há 12 anos, ele tinha feito uma colestectomia, teve uma lesão iatrogênica de via biliar, e o professor Fontan, né, que era médico do Hospital Universitário do Arthur Ramos, né, fez a reconstrução da via biliar dele, né? E há 12 anos, né? E agora, na Páscoa do ano passado, ele chegou com esse quadro: icterícia do abdominal e hipotensão, né? Só que é um abscesso hepático. Com essa imagem aqui, esse quadro clínico. Então, abscesso tem que ser drenado. O melhor tratamento para abscesso, né? O primeiro tratamento para abscesso é drenagem percutânea, né? Como era feriado, carnaval, Semana Santa, não me lembro, a gente fez uma laparoscopia para drenar, né? Não sei se vocês viram aí saindo pus, né? Depois que ele já estava mais estável, né? Aí a gente fez essa ressonância, né? Aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver o dreno que a gente deixou na cavidade abdominal. Tem uma coleção residual ainda aqui, onde na topografia de onde tinha um abscesso, né? E reparem aqui nesse canalzinho branco aqui, tá vendo? Esse canal branco aqui é a via biliar dele, né? Só que devia ter esse canalzinho branco até aqui embaixo, na loja do abscesso. Só que não tem, está estenosado. Então, a causa do abscesso foi essa estenose aí da via biliar dele, né? Certo? Mas, como aquele caso anterior, litíase de via biliar principal também dá abscesso, certo? Colecistite pode dar abscesso. Apendicite aguda pode dar abscesso. Várias doenças podem dar abscesso hepático, certo? E aqui, pessoal, um paciente etilista, 26 anos, né, com dor abdominal difusa que irradia para dorso, né? Principal hipótese é pancreatite. Observem aqui vocês, né, que já começa, é um paciente magro, ó, ele tem pouca gordura subcutânea, mas aqui entre o fígado, o estômago e o baço, aquela gordura que deveria ser pretinha já está toda acinzentada, ó. Então ele tem um processo inflamatório, tem um borramento da gordura mesentérica. E observe aqui no meio da tela, ó, na frente da horta, é um exame sem contraste. Vocês estão vendo 3 coleções aqui. Anteriormente ao rim está o pâncreas, ó, e continuando aqui no pâncreas, a gente vê 3 coleções aqui já, ó, se formando, certo? Provavelmente é necrose, né? Necrose estéril ainda, porque não tem gás e a gente não tem uma citologia, ninguém colocou uma agulhinha lá para dizer se isso aí cresceu bactéria ou não, né? Então, é uma coleção que está se organizando, é uma necrose que está se organizando, né? Então, o tratamento por hora é conservador, né? E a gente vai fazer ultrassom para ver se essa causa dessa pancreatite foi só o álcool dele ou se ele também tem litíase biliar, né? Tá certo, pessoal? Pronto. E aqui acabou o borramento, acabou o pâncreas, mas ó, continua o borramento intenso no mesentérico, tá certo? Lembrando, pessoal, diagnóstico de pancreatite não é tomografia, né? Diagnóstico de pancreatite é quadro clínico, exame físico e amilase e lipase, dosagem de amilase e lipase. Tomografia é quando o paciente tem uma evolução que não é a esperada, depois você institui o tratamento adequado, né? Ou então depois, quando você quer ver se o paciente desenvolveu algum problema, como essas necroses aí, se elas evoluíram ou se elas reorganizaram, né? Formando antigamente era pseudocisto, hoje o nome é necrose delimitada, necrose emparedada, né? Pronto, agora a gente vai descer para a fossa ilíaca direita, né? Vocês já devem ter visto
na aula anterior sobre apendicite aguda, né? Eu só trouxe mesmo alguns casos clínicos, mas eu queria apresentar, não, tentar explicar para vocês o papel do tratamento clínico, tratamento conservador do tratamento cirúrgico, né? Quando eu era estudante, era impossível não, mas improvável ter um tratamento clínico para apendicite aguda, né? Mas essa aqui é uma meta-análise do Einstein, desse ano, que ela comparou estudos, né, randomizados, comparando o tratamento clínico com antibiótico terapia com o tratamento cirúrgico, né, numa apendicite não complicada. O que é apendicite não complicada? Aquela apendicite de um dia de dor apenas, né, que o paciente, se fizer imagem, ele não tem líquido livre, não tem coleção, não tem sinal de perfuração, certo? E a taxa de sucesso foi de até 74%, certo? Qual é o problema do tratamento clínico da apendicite aguda, né? Mais ou menos de cada 10 pacientes que fazem o tratamento clínico, né, 3 ou 4 voltam para a unidade de saúde para ser operado, né? Então, não é uma alternativa viável, né? Mas ainda não é a melhor, certo? E essa meta-análise também concluiu que a tomografia, né, ela é eficaz, mais específica e mais sensível do que o ultrassom, né? E é útil principalmente naqueles pacientes onde o score de Alvarado é baixo, né? Acho que vocês já viram na semana passada, mas o que é o score de Alvarado? É um score com sinais e sintomas, né? Que é dor química para a fossílica direita, anorexia, náuseas e vômitos, né? Sintomas, sinais, que é a dor à palpação, descompressão brusca e febre, né? E exame laboratorial, leucocitose e desvio à direita. Os mais importantes para o score é dor à palpação na fossílica direita e leucocitose, né? Quando o paciente tem um score desse maior ou igual a 7, né? A chance dele ter uma apendicite aguda é mais de 80%, né? Era, porque o Alvarado propôs esse score dele em 86, né? Vocês não eram nem nascidos, eu já era, infelizmente. Então, gente, isso aqui é um estudo turco, é um estudo randomizado, mais uma vez, né? Ele comparando a efetividade da tomografia, ele comparou tomografia com o score de Alvarado, né? Vejam aqui nessa linha aqui de cima, né? Essa linha da esquerda, essa coluna da esquerda, é o diagnóstico histológico de apendicite positivo, e essa linha de baixo é uma apendicite que não foi confirmada por biópsia, tá certo? O que é que eu queria dizer para vocês, né? Que a apendicite foi positiva, confirmada por biópsia, em 21 pacientes. Esse estudo todo teve 101 pacientes. 21 pacientes que tinham um alvarado menor do que 7, né? O alvarado maior que 7, ele sugere que 80% dos pacientes vão ter apendicite aguda, mas de 101 pacientes, 21 que tinham alvarado menor que 7 tinham apendicite, né? E um paciente de 4, onde a apendicite foi negativa, ele tinha apendicite. Agora, olha essa linha aqui de baixo, né? Um paciente que tinha apendicite pela tomografia, ele não tinha apendicite na biópsia. O que é que eu quero dizer para vocês e o que é que eu entendi do trabalho, né? Que o alvarado não é uma ferramenta, né, específica para apendicite. Agora, se a gente aliar a tomografia para aquele paciente que tem um score de alvarado alto, a gente vai deixar de fazer cirurgias não terapêuticas, certo? Ou vai diminuir a chance de a gente fazer uma cirurgia branca, certo? Então, depois que esse quadro aqui no canto direito, depois que a Lívia me convidou para fazer essa aula, eu vim contabilizando os meus casos,
né, de lá para cá, e aqui eu tenho quantos? 24, 31 casos, né? 31 casos de apendicite que eu operei esse ano, né? Só 7 tinham alvarado maior ou igual a 7, né? 10 tinham alvarado do 5 ou 6 e 14 tinham alvarado de até 4. Certo? Qual é o porém aqui? Né? Todos esses casos foram na saúde suplementar e todos esses pacientes fizeram tomografia, né? Felizmente, nenhuma foi branca, né? Mas na saúde suplementar, né, a gente costuma pedir tomografia, né? Por quê? Porque, porque a gente não consegue autorizar um procedimento se não tiver um exame radiológico que comprove que a apendicite está confirmada. Tá certo, gente? Se vocês forem tendo alguma dúvida, podem me perguntar, tá? Pronto, isso aqui era uma paciente jovem que estava há 5 dias tratando infecção urinária, né? E chegou no nosso plantão com dor abdominal no andar inferior, né? Eu acho que o alvarado dela era 4. Né? Ela tinha um leuco de 8.000, né? Mas estava tomando Bactrim já. Repare aqui, ó, isso aqui é o apêndice dela. Vou parar aqui na próxima mensuração. Ó, veja aqui um apêndice de 9 milímetros, né? Aquela medida anterior mais em cima era de 12 milímetros, né? Geralmente o nosso apêndice, quando está normal, ele tem até 6 milímetros, né? Observe aqui o borramento da gordura ao redor do apêndice, ó, a gordura acinzentada, né? Então, isso aí é um abdômen cirúrgico, né? Então, a gente indicou a laparoscopia, a paciente consentiu com a cirurgia, né? Aí o útero, a bexiga, olha com o apendicite 5 dias, né? A gordura dura, um processo inflamatório mais já subagudo, tudo grudado. Olha a espessura desse mesentério aqui. O apêndice é isso aqui, ó, no lado direito, né? Aqui é o meso, com a artéria apendicular. Olha a espessura desse mesoapêndice. Né? Isso aí é 5 dias de processo inflamatório, que não está se resolvendo com antibiótico, né? Não deixou de ser um tratamento conservador que não deu certo, né? E aí o grampeamento da base do apêndice. Tá certo, gente? Pronto, aí quase terminando o procedimento. Pronto, essa tomografia aqui eu trouxe para os diagnósticos diferenciais, né? Esse paciente aqui não tinha um exame físico fidedigno de apendicite, né? Então ele tinha dor na fossa ilíaca direita, não tinha leucocitose, né? Tinha um quadro diarreico que o clínico suspeitou que fosse algo mais clínico, que não fosse apendicite, né? Repare a gordura subcutânea dele, um paciente obeso, né? Agora, repare aqui, ó. Isso aqui é o septo, no lado direito. Repare o borramento da gordura. Compare aqui a gordura subcutânea que ele tem, ó, em excesso, toda pretinha, e compare a gordura subcutânea aqui, ó, que ele tem ao redor do septo, toda borrada, toda inflamada, tá vendo? Ó, isso aqui é um linfonodo, ó, ao lado do psoas, um linfonodo mais aumentado, outro linfonodo, e o borramento e o espessamento da parede do seco aqui, tá vendo? Agora o mais importante aqui, ó, o apêndice agora vai aparecer anterior ao músculo psoas aqui, fininho, ó, ele aqui, ó, anteriormente ao psoas, vocês observem, fininho, com gás dentro, né? Então esse paciente tinha uma colite de seco. Agora no corte coronal, mais uma vez, ó, aqui em cima o seco com a parede fininha, e olha a espessura da parede aqui, ó. A gente encontra um gás perdido aqui dentro do seco, ó. Praticamente a parede toda espessada, né? Os linfonodos aumentados,
E aqui eu perdi aqui o apêndice, mas para mostrar para vocês quando é que a tomografia, por que é importante a tomografia, né? Nesse paciente aí, o exame físico não era sugestivo de apendicite, não batia com apendicite, né? A tomografia ajudou a confirmar. Mas eu já tive um paciente que eu examinei, dei o diagnóstico para ele de apendicite, né? Mas quando ele fez a tomografia que o plano solicitou para poder autorizar a cirurgia, era colite também. Das vezes que a tomografia salva o cirurgião. Não sei se vocês receberam já, no começo da pandemia, esse vídeo aqui rolou no WhatsApp. Eu não coloquei, não é meu, eu não coloquei os créditos porque eu não conheço, não sei quem é o cirurgião, mas para mostrar o diagnóstico de dor na fossa ilíaca direita, né? Que é a adenite mesentérica. Né? Reparem o tanto de linfonodo que tem, o seco normal e o apendicite, e o apêndice secal aqui, ó, fininho, sem hiperemia, sem pus, sem líquido na goteira. Certo, gente? Só mostrando mais uma vez aí os linfonodos aumentando, então, adenite mesentérica. Geralmente é um quadro viral que o paciente apresentou nos últimos 15 dias e dor em fossa ilíaca direita. O tratamento é anti-inflamatório apenas. E reavaliação posterior, logicamente, né? Gente, isso aqui é um apendicite, ó. Paciente, mesma coisa. Parece repetido. Paciente de Arapiraca, eu acho que eu estou acompanhando há uns 2 meses, há 8 dias, né, tomando antibiótico para infecção urinária. A dor não resolveu. Repare aqui o colo ascendente dele, o seco, ó. Estão conseguindo identificar um borramento aí, ó, ao redor do seco. Repare aqui à direita, ó, perto do rim esquerdo, ó, a gordurinha bem pretinha. E aqui no seco, ó, ó o borramento, ó a gordura toda acinzentada, toda borrada. E o apêndice aqui, ó, saindo do seco, né? Essa estrutura aqui branquinha, tubular, não tem gás, né? A ausência de gás no apêndice também pode ser um sinal de apendicite, né? E aqui, ó, na ponta distal do apêndice, né? Uma coleção, ou seja, apêndice inflamou, perfurou e fez uma coleção, né? Qual o melhor tratamento para isso aí, pessoal? 8 dias de evolução. Drenagem, drenagem da coleção e continuar o tratamento antibiótico. Se o paciente melhorar, a gente pode dar alta para ele, depois que o débito do dreno estiver zerado, né? A gente pode tirar esse dreno. E a gente faz uma apendicectomia posteriormente, né? Que é o que a gente chama de apendicectomia de intervalo. Tá certo? Bem, gente, tudo isso aí é que eu estou dizendo para não ter cerimônia, impedir tomografia, né? E não postergar um tratamento cirúrgico de apendicite para não acontecer o que aconteceu nesse caso aqui. O paciente que eu acompanho desde o ano passado, 15 anos, chegou para mim com 7 dias de doença. Já tinha ido numa urgência de outro lugar, com dor abdominal, medicado, mandou para casa. Voltou na mesma urgência, com dor abdominal, pediram um hemograma, leucograma de 14 mil, medicaram, mandaram para casa. Aí não foi na outra urgência, foi para o Arthur Ramos, né? O paciente chegou no domingo, lá de tarde, e sem dor. O paciente estava sem dor, muito magro. Reparem aqui que ele, olha essa tomografia dele, é uma tomografia cortaxial, agora é uma tomografia com contraste, né? Repare o tecido subcutâneo dele muito escasso, um paciente muito magro, não tinha dor nenhuma nesse momento e olha a distensão que ele tem. Lembra daquela tomografia normal? Olha o nível hidroaéreo aqui nas alças de Delgado, olha as alças, o contraste bem branco aqui na aorta e olha a distensão de alças que esse paciente tem. Certo? O leucograma nesse atendimento, nesse dia aí, era 25 mil, né? Aí foi o meu raciocínio.
distensão abdominal no paciente jovem, com hemograma e leucocitose, né, sem dor, pensei em uma doença inflamatória intestinal, né? Mas repare que o paciente há 7 dias tinha tido dor abdominal, tinha evoluído sem melhora da dor, inclusive tem um leucocito de 14 mil, alguns dias antes. O paciente não melhorou com a sondagem nasogástrica. Essa tomografia aí é 4 dias depois. Reparem aqui na distensão. Esse paciente está com sonda nasogástrica e a sonda nasogástrica não funciona. Repare que a distensão aumentou, né? Olha aqui o contraste sendo captado, a parede realçada pelo contraste regularmente, né? Nesse exame aí, é um corte que já está mais posterior, então a gente só vê líquido, né? No começo do exame a gente viu o gás, porque a tomografia o paciente faz deitado, logicamente, né? Mas observem vocês nessa imagem aqui, ó. Já passou. Deixa eu voltar lá de novo. Reparem vocês agora não. Deixa eu voltar tudo de novo. Pronto, esse é o mesmo paciente, né? Na primeira tomografia ele já estava com sonda nasogástrica, inclusive, né? E foi no primeiro dia que eu vi. Até então ele só tinha distensão abdominal, distensão de alças, né? Repare o colo, colo nem gás tem, ó, de tanta distensão que ele tem, né? Foi no dia 19 de janeiro, 20 de janeiro de 2019, aliás, essa tomografia. Aí ele faz essa aqui no dia 23, ó, aqui é mais anterior, a gente consegue ver mais gás, tá vendo? Agora eu quero que vocês reparem nessa imagem aqui, mais branquinha, bem embaixo, tá vendo? Uma imagem que acompanha ela. Uma imagem que está mais branca do que as alças, o realce dela. Se vocês acompanharem essa imagem, né, vocês vão ver que ela para e termina. Ela não se comunica com nada, né? Isso aí é uma coleção. Foi o que aconteceu? Era um apendicite, o paciente não foi diagnosticado cedo, né? Evoluiu com o ilho paralítico, porque a coleção lá embaixo deixa as alças, a coleção e o processo inflamatório que ela gera deixa o ilho parado, então tudo que vem para trás vai se acumulando, né? E esse paciente aí a gente até começou a fazer uma cirurgia por vídeo, né? O ideal seria até uma drenagem dessa coleção para ver se a gente conseguiria operar depois, né? Mas no momento não estava disponível a drenagem percutânea da coleção, então a gente até começou por vídeo e acabou convertendo a cirurgia, né? E reparem aqui, essa é a tomografia pós-operatória, porque esse paciente fez uma infecção de ferida subcutânea. Isso branco aqui é contraste dentro da alça, porque como foi uma cirurgia muito difícil, eu fiquei preocupado se esse paciente não tinha feito uma fístula intestinal. Repare aqui isso branco na pelve é o dreno, que a gente deixou na cirurgia, né? E aqui na tomografia, entre os retos abdominais, entre a musculatura do reto abdominal, é uma coleção. Felizmente, era só uma coleção pelo fato de tratar de uma cirurgia infectada, né? Então, ele não tinha fístula. Mas esse paciente, 15 anos de idade, ficou 26 dias internado. 26 dias internado, pessoal. E aqui, gente, eu trouxe um vídeo só para ilustrar apendicite no gestante. Ó, repare aqui o útero gravídico, aqui no lado esquerdo do vídeo, né? Peritonite purulenta, olha a fibrina até onde vai, né? Fibrina em cima da flexura hepática, no rebordo hepático, né?
Lembrando que na gestante, à medida que a idade gestacional vai aumentando, né, o apêndice vai subindo topografia, né, de modo que quando você vai fazer uma cirurgia aberta, né, a depender da idade gestacional, a gente não faz uma fonestio, né, nem uma fonestio, nem uma Davis, né, essa aqui foi uma paciente no hospital universitário, né, que a gente operou de urgência, então a minha via de preferência é mediana, ou há quem prefira fazer uma paramediana, mas apendicite em gestante, ou vídeo, e se for uma anuidade gestacional mais avançada, né, tem que procurar uma via de acesso mais alta, né, porque o útero gravídico, ele vai empurrando as estruturas, cranialmente, né. Pronto, pessoal, e aqui os abdômenes inflamatórios da fossa ilíaca esquerda, né? Principal é a diverticulite, né? Há quem diga que a diverticulite é apendicite do lado esquerdo, né? O que é apendicite, pessoal? É o processo inflamatório, né, decorrente de uma doença diverticular dos cólons, né? O que é que provoca? Né? A obstrução de um divertículo desse, né, por fezes, né, por comida, mais, mais por fezes, né, porque lá embaixo não tem comida, não chega comida, aumenta a pressão dentro do divertículo e gera um processo inflamatório, né? Repare mais uma vez aqui nessa figura de cima e do nosso lado esquerdo, né? A gordura mesentérica bem pretinha do lado esquerdo e aqui adjacente, ó, nessa linha verde, é o sigmoide inflamado. A gordura ao redor dele é acinzentada, né? Quais são as complicações, gente? Abscesso, né? O sinal da seta aqui, essa figura aqui do lado direito em cima não é minha, mas o abscesso, né? Que, a depender do tamanho, o tratamento é só antibiótico terapia e jejum, né? Se for um abscesso grande ou que esteja causando repercussão sistêmica, aí se faz a drenagem, certo? E outra complicação é uma das complicações, fístula, né? Fístula, essa aqui é uma fístula colovesical, né? Isso é uma cistoscopia, Dr. Humberto Montoro fazendo uma cistoscopia numa paciente que a gente estava acompanhando e fezes dentro da bexiga, tá certo? Quais são os sinais tomográficos de, da diverticulite? Espessamento da parede, obviamente, a densificação, sempre, processo inflamatório intraabdominal, lembrar de ver densificação da gordura mesentérica. Né? Bolhas de ar extraluminais, né? Abscesso, que é essa figura aqui de cima, do lado direito, e líquido livre. Ó. Repare aqui embaixo da setinha verde tem uma laminazinha branca, isso aqui é líquido livre, tá certo? Líquido livre não necessariamente quer dizer que o paciente vai precisar de um tratamento mais invasivo, né? O que vai dizer se o paciente precisa, com divertículo, precisa de um tratamento mais invasivo ou não, né, é a condição clínica dele, né? Se tem uma sepse que o antibiótico e a ressuscitação volêmica não está resolvendo, ou se tem peritonite franca, tá certo? Só que, gente, agora as causas de abdômen agudo em mulher. Isso aqui é uma paciente jovem que eu atendi há umas 3 semanas, 2 cesarianas prévias. Essa figura aqui de cima, ó, reparem, no exame físico, ela tinha uma dor em todo o andar inferior de abdômen, mas ela tinha uma descompressão brusca aqui do lado esquerdo. Né? Reparem aqui em branco, na figura de cima, o útero, e essa imagem aqui, ó, preta, é uma ressonância com contraste, essa imagem preta, essa coleção com um realce branco, né? E nessa sequência T2, ó, essa imagem branca ali, que é a mesma da figura de cima, só que em outra sequência, né? Isso aqui é uma trompa dilatada, né? A gente fez a laparoscopia dela e ela tinha uma trompa esquerda degenerada, né? Praticamente não tinha mais parede normal a trompa, não tinha pus, mas tinha uma dilatação muito importante.
e a laparoscopia foi feita. Não gravei a cirurgia. Isso aqui, gente, é para lembrar para vocês do diagnóstico diferencial de abdômen agudo, viu? As litíases urinárias. Ó, veja aqui quase no centro da tela, um cálculo no ureter direito, ó, o borramento na gordura aqui ao redor do rim direito e a pelve renal dilatada. Tá vendo? O tratamento vai depender do diâmetro do cálculo e da condição do doente, certo? Pessoal, me dê um instantinho aqui, por favor, viu? Estão me ligando do hospital. Tudo bem. E aqui, pessoal, parece repetição, mas agora é uma litíase renal do lado esquerdo. Repare aqui o borramento, ó. A veia renal esquerda indo para cá, o borramento aqui ao redor do rim esquerdo. E o cálculo no ureter esquerdo, ó, provocando dilatação a montante, né? A montante para cima. Proximalmente a obstrução, tá certo? Bom, gente, agora a gente vai começar o abdômen agudo obstrutivo, né? Principal causa do abdômen agudo obstrutivo é PRIDA, é aderência de uma cirurgia prévia, né? Essa paciente aqui, eu tinha ajudado o Dr. Kleber Fortes ele era uma paciente dele que chegou chocada no hospital, né? E ele fez um ultrassom FAST e viu líquido livre abdominal, né? Ela tinha um acretismo placentário, né? A gente levou para a sala, tivemos que fazer esterectomia total. Foi no meio do ano passado, eu acho. 3 meses depois ela volta com dor abdominal, uma dor abdominal surda, né? Foi medicada, voltou para casa. A dor não passou, né? Mantinha dor abdominal, agora de maior intensidade e vomitando, né? Foi feita analgesia, hidratação e solicitada essa tomografia. Repare aqui, ó, a frente da coluna, a dilatação dessa alça aqui, essa alça dilatada, e as demais também, com nível hidroaéreo, mas observe a continuação dessa alça aqui, que está atrás do play, né? Como ela vai afinar de calibre, certo? Ó, eu estou indo e voltando para mostrar a alça afinando de calibre, certo? Por que é que eu considero... Só botar aqui para o carregador ficar acabando na bateria. Por que é que eu considero... Espera aí, viu, gente, que o computador quer... Pronto. Por que é que a tomografia, eu considero a tomografia melhor do que o raio-x? Porque o raio-x a gente vê uma obstrução intestinal em 2D, né? A radiografia vê uma obstrução intestinal em 2D. A tomografia, a gente tem uma noção em 3D, usando os cortes axial e coronal, né? Tá querendo que eu encerre. Por quê, gente? Porque a gente conseguindo identificar o nível da obstrução, né, a gente tem uma ideia de onde a gente vai entrar.
por laparoscopia, né? Não que a gente vá conseguir resolver todo o abdômen agudo obstrutivo por laparoscopia, mas é melhor para o doente se a gente conseguir resolver o procedimento por laparoscopia do que por uma cirurgia aberta, né? Cirurgia aberta, o trauma vai ser maior, então a tendência que ele vai ter de formar bridas novamente também. Doutor, desculpa atrapalhar. Em Oi, vez de tentar fechar, tenta arrastar esse negócio para o lado, que aí você não vai precisar ficar fechando. pro lado é? Arrastar. Isso. É porque eu acho que ele está querendo colocar na nuvem de novo, sabe? Sim, tudo bem. Pronto, agora tudo certo. Pronto, então, gente, ó, isso aqui é a laparoscopia, isso aqui é a brida que estava causando aquela estenose que eu mostrei, aquela obstrução que eu coloquei na tomografia, e tratamento é secção disso aqui, né? Vejam aqui que essa alça ainda não está sofrendo, né? Ainda não tem sufusão hemorrágica na parede dela. Onde é que eu estou? Pronto. Passar a próxima. Isso aqui é um paciente de 77 anos, a gente acompanhou em abril desse ano, no começo, quando a pandemia estava começando ao pico, né? Paciente que tem uma esterectomia oncológica aberta, né? Há 7 anos, 11 anos, né? Tinha chegado há 2 dias no hospital com vômitos e distensão abdominal. Não tinha dor, né? Foi feito tratamento clínico, apenas com jejum, não estava, não, acho que ela tinha recusado a sonda nasogástrica, mas a distensão piorou, foi proposto sondagem nasogástrica, ela aceitou, e assim que sondou, já saiu de imediato 1.500 ml de secreção gástrica, né? Quando a gente avaliou, a gente pediu, aliás, já tinha sido feita essa tomografia com contraste quando a gente foi chamado para avaliá-la, né? Repare aqui, eu vou voltar, viu, pessoal, para começar. Repare aqui, gente, o estômago todo dilatado, tem um cálculo na vesícula, mas não tem sinal inflamatório, ó. Agora, correndo aqui o duodeno, né? Pesquisando aqui, ó, o duodeno também distendido, para a gente tentar achar onde é que esse duodeno ou esse delgado distendido vai parar, né? Então, a gente procura na tomografia contornar, seguir a distensão da alça, né? Então, observe aqui que na fossa ilíaca esquerda, quase, ó, está distendido o delgado, e aqui vai parando, ó. Afinou, estão vendo aqui? Aqui é onde o delgado afinou, né? Lembrem que ela tem uma esterectomia aberta há 11 anos, né? Aí vindo aqui para o corte coronal, isso do lado direito, ó. Vejam se não bate aqui, ó. Duodeno aqui em cima, e delgado aqui em cima distendido, né? Distensão aqui, ó. E o afinamento aqui, ó. Por que a tomografia é importante? Porque a obstrução aqui provavelmente está do lado esquerdo, né? Um raio-x aqui não ia dar para a gente essa sugestão topográfica de onde estava a obstrução, onde a brida estava obstruindo. E se a gente tem um indício que está aqui do lado esquerdo, a gente sempre tenta começar por laparoscopia, porque a gente vai ter que posicionar a câmera do lado direito do doente, certo? Aí, dando continuidade aqui, ó, a gente percorreu o resto do delgado, né? Inclusive, ele começava a afinar novamente, né? Estava um pouco distendido, mas vocês observem aqui, ó, que a gente está aqui do lado direito, e aqui é a parede, a fossa ilíaca esquerda, a goteira paretocólica esquerda, bem lá embaixo, quase na pelve. Reparem de novo a brida, mas reparem lá no finalzinho, que já é uma alça que estava começando a sofrer, né? Já tinha sufusão hemorrágica pré e, e pós-brida.
Agora tem que deixar correr a tomografia todinha de novo. Professor, Oi. no caso, essa paciente ela começou com a laparoscopia, aí foi percebido o sofrimento do intestino. Se optar por fazer a conversão para fazer a enterectomia, como é que ficou essa paciente aí? A conduta dela? Vou dizer já. É porque como eu não estou na tela cheia, eu não consigo adiantar, sabe? Esperem só um pouquinho aí que já está chegando lá. Reparem, ela tem sufusão hemorrágica na alça intestinal, certo? Então, ela já tem um certo grau de sofrimento. Mas ter um certo grau de sofrimento não quer dizer que a alça é inviável, né? Certo? Tem diferença, né? Que eu vou mostrar mais na frente. Essa alça aí está viável. Então, se a gente tirou o ponto obstrutivo e a alça teve peristalse, né? É tudo bem. É só tirar o ponto obstrutivo e deixar ela quieto. Se a alça não se mexe, a gente joga um sorinho morno, né? Para aumentar a vascularização naquela região e a alça aumenta. Observe. Tem uma parte rosa e tem uma parte vermelha. Isso aqui é sufusão. Não é isquemia, não. Mas ela está começando a ter um grau de sofrimento, mas essa alça está viável ainda, tá certo? É diferente. Bem, pessoal, a imagem aqui ficou feia, mas é uma panorâmica de uma tomografia, né? É um paciente renal crônico, constipado, com várias idas e vindas ao PS por constipação, né? É um paciente que o colega, um amigo meu, doutor Tadeu Muritiba Filho, ficou seguindo, né? Isso aqui é a tomografia dele, né? Então, como é um paciente renal crônico, é uma tomografia sem contraste, mas vejam aí a grande distensão colônica. Tem poucas fezes, mas o que mais sobressai aí é a quantidade de gás dentro da alça intestinal, né? E como é um paciente muito magro e não dá para fazer contraste, a gente não consegue ver aonde o meso tosse, mas isso aqui é um volvo de sigmoide, né? De seco, perdão. É um volvo de seco, repare aqui o ilho terminal, né? Que nessas idas e vindas dele ao hospital, né? Não foi diagnosticado num tempo hábil. Aqui sim, você veja que isso aqui é isquemia. Essa alça não tem mais viabilidade, né? Certo? Não é aquela sufusão hemorrágica, tipo uma equimose na parede da alça. Isso aqui é preto. Essa alça não tem mais viabilidade, não, né? Então, veja aqui o ilho terminal chegando no seco, tá? E conduta aí é ressecção, né? Se o paciente estiver estável, pode até fazer uma reconstrução primária. Mas esse paciente aí estava instável, né? Teve que fazer uma colectomia direita e foi confeccionada uma ileostomia, certo? Repare aqui, não tá bonitinho não, mas geralmente o volvo dá esse sinal aqui, né, do grão de café, né? Não tá bonito porque é uma panorâmica de uma tomografia, não é um raio-x propriamente dito, viu, gente? E também não é um volvo de sigmoide, né? Certo? Esse caso aqui, lembram que eu falei a importância do exame da região inguinal? Esse aqui é um paciente que a gente acompanhou no HU no ano passado, 90 anos, sem cirurgias prévias, estava tratando pneumonia no HGE, foi transferido para o HU, certo? No HU, a gente
estava na clínica médica, começou a apresentar vômitos, 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 vômitos. Né? O que é que se pensou? Distúrbio hidroeletrolítico, hipocalemia, alguma coisa para os vômitos, por conta da pneumonia, o paciente 90 anos, né? Corrigiu os eletrólitos, o paciente continuou vomitando. Solicitou a avaliação da cirurgia, a gente avaliou o paciente, indicamos drenagem nasogástrica, de imediato saíram 1.900 ml, né? Eu não consegui como é que chama? O vídeo dessa tomografia, né, para ficar melhor para vocês. Vocês estão vendo meu mouse se mexer? Sim. Pronto. Reparem aqui na região inguinal desse paciente, que tem um conteúdo, tá vendo? Só que a região inguinal tem um conteúdo aqui, tá vendo? Conteúdo aqui, conteúdo aqui, conteúdo aqui. Esse paciente foi examinado e não foi avaliada a região inguinal. Esse paciente estava obstruído por um divertículo de Meckel que entrou no anel inguinal interno. Isso aqui é um divertículo de Meckel a 40 centímetros aqui, eu acho que da válvula. O paciente foi abordado pelo Dr. Austri, né, que é um médico da Santa Casa e do HU e colega nosso. Repare que já estava em vias de perfuração, né? O procedimento aqui foi uma enterectomia com anastomose entero-entero, né? Anastomose primária. O paciente estava estável. Lembrando, gente, abdômen agudo tem que ser examinado a região inguinal. Eu já sabia, não fiz, mas tenho que ensinar todo mundo a fazer para não incorrer no mesmo erro que eu, certo? E esse aqui, pessoal, é um paciente hipertenso, ele era acompanhado por um colega urologista, né, e estava há 15 dias de pós-operatório de bariátrica, né, e foi para o urologista porque estava com dor abdominal e vomitando. Dor abdominal e vomitando. O urologista não atendeu, né, viu que a clínica não batia com a nefrolitese que ele tem, né, mas pediu tomografia, né? Quando ele viu a tomografia, achou estranho, pediu a nossa avaliação. Repare aqui no corte coronal, na tomografia, olha essa distensão de alça aqui, ó. O cólon transverso aqui com gás, beleza, né? Vê se dá para... Aqui, branquinho, ó, são os grampos da bariátrica, ó, aqui é o grampo no paute gástrico, e aqui é o grampo no estômago excluso, né? E vejam aqui, ó, a distensão acompanha essa alça aqui, que é o duodeno, né? O estômago excluso, o duodeno, acompanha essa alça aqui, ó, distendida de novo, né? Certo? E aqui é a litise, que ele achou que era a causa do problema, e foi pro urologista, tá vendo? Aí eu vou começar de novo no corte axial, né? Olha aqui a alça distendida, verê, ó o grampo aqui, ó, da enteroenteroanastomose, ele fez um bypass gástrico, lembra? E aqui, ó, o grampo da enteroenteroanastomose, ó, afinando aqui, ó, distendeu de novo, então fez uma alça fechada, né? Repare aqui, ó, depois o delgado fininho, ó, delgado fininho, delgado fininho, delgado fininho. Então esse paciente fez uma hérnia interna pós uma bariátrica, no pós-operatório precoce, né? Certo? Ou seja, o fechamento do mesentério, que é comum de a gente fazer quando tem alguma reconstrução com bypass, quando tem algum desvio intestinal, né? A gente operou esse paciente, eu ajudei a equipe que tinha operado ele, então, mesmo dando ponto, os pontos soltou. E o intestino entrou pela brecha onde o ponto tinha se soltado. E fez essa obstrução aí, tá certo? Esse caso aqui eu nunca vi na vida. Era um paciente jovem, peruano, né? Acho que tinha 15 anos. Eu vou contar a história dele, porque senão vai terminar a laparoscopia. Começou com distensão mais de leve intensidade, sem vômitos,
a queixa dele era de distensão abdominal. Não evacuava, né, soltava flatos, né, não deixou fazer toque retal, né. Ele fez um raio-x de abdômen agudo, muito bonito, pena que eu não consegui o exame dele, e uma tomografia também, típica de abdômen obstrutivo, mas eu não consegui, né. Quando eu vi a tomografia dele, já indiquei a cirurgia, porque era eminentemente cirúrgico, né, e ele já estava mais de um dia em tratamento clínico, sem melhora nenhuma. Quando a gente fez a laparoscopia, ó, reparem a fibrina aqui envolvendo as alças intestinais dele e o mesentério. Estão vendo? Uma capa branca. Isso aqui é processo inflamatório, né? Olha a fibrina aqui. A vesícula do paciente estava normalíssima, apêndice normal, né? Não tinha líquido livre na cavidade, né? A gente aventou a possibilidade de doença inflamatória intestinal para ele, né? Pedimos calprotectina fecal normal, né? O paciente ficou 5 dias de internado. Sim, resumindo, a gente fez a laparoscopia e não fizemos nada, só identificamos que não tinha obstrução nenhuma, esse paciente também não tinha cirurgia prévia, né? A hipótese foi doença inflamatória intestinal, mas a calprotectina, que é uma proteína, é um marcador diagnóstico de doença inflamatória intestinal, também estava normal. Esse paciente não voltou para mim, é peruano, trabalhava como missionário, eu acho, e, os líderes dele resolveram mandar para o Peru de volta, sabe? Aí eu não tenho o desfecho desse caso, não, para falar para vocês. Mas eu nunca vi um caso desse, não, na vida, não. Isso aqui, gente, é um pós-operatório. Não, perdão, minto. É um pós-operatório, mas de uma nefrectomia, tá? Nefrectomia oncológica, né? Que no pós-operatório imediato o paciente vomitou, foi descartado o distúrbio eletrolítico, foi destacado ilioadinâmico. Percebam vocês aqui, de modo que o urologista que estava assistindo, né, solicitou de imediato uma tomografia e uma avaliação nossa, né? Tanto para ver se era uma complicação cirúrgica, como para ver se podia ser outra coisa. Percebam aqui, ó, uma tomografia com contraste no corte axial, uma grande distensão gástrica, tá vendo? Com nível hidroaéreo no estômago, né? Ele ainda não está sondado, é um paciente meio rebelde, recusou sonda nasogástrica. O duodeno aqui, ó, já distendido também, né? Agora, vejam aqui, ó, essa lesão no corpo do pâncreas. Estão vendo? O pâncreas é uma glândula, então, numa fase com contraste, ele fica branco, ele capta contraste. Olha a cabeça do pâncreas aqui, ó, branquinha, captando contraste, e olha essa lesão aqui, ó, que não capta contraste, certo? Então, qual foi a hipótese? Uma meta do câncer de rim, né? Repare que já chegou o rim esquerdo e o rim direito dele que foi retirado, ó. Essa lesão neoplásica no pâncreas, provavelmente uma meta pancreática, fez uma retração do duodeno aqui, ó, e obstruiu o duodeno, né? Certo? Então, a conduta para ele foi um desvio, né? A gente fez uma gastroenteroanastomose, né? Eu também não tenho vídeo da cirurgia, não, certo? Então, lembra, vômito mais precoce, a gente tem que pensar em uma obstrução bem mais alta. Essa aí realmente estava bem mais alta. Estava uma obstrução da terceira porção do duodeno, né? Certo? Essa aqui, de novo, mais outra, colega urologista, né? Foi uma cistectomia, né? Cirurgia de grande porte, a maior cirurgia da urologia, né? Evoluiu com vômitos também no pós-operatório, mas eram os vômitos mais tardios, e o componente de extensão abdominal era mais importante, né? Desculpa aí o áudio o áudio da tomografia, né? Aqui eu estou discutindo com o colega radiologista, né?
E nessa cirurgia, ó, repare que tem duas sondinhas cateterizando os ureteres, né? Porque a gente tira o urologista tira a bexiga, então tem que derivar os ureteres para o paciente poder urinar, né? E nessa cirurgia tem uma anastomose entero-entero. Qual foi a nossa hipótese diagnóstica? Aqui está a anastomose. Depois da anastomose, as alças começam a ficar fininhas. E para além, a montante da anastomose, para cima da anastomose, olha o grau de distensão das alças. Certo? Então, a gente achou que era um edema da anastomose, né? E de modo que o tratamento foi clínico, né? Foi jejum, nutrição parenteral, né? De modo que com 5, 6 dias o paciente começou a flatular e se resolveu espontaneamente. Para você ver que a clínica é importante e a tomografia no abdômen agudo ajuda muito a gente a tomar as condutas. Certo? Qual é agora? Sim, esse aqui. Isso aqui é um paciente do colega nosso, uma paciente idosa, também atendeu em Arapiraca, no auge da pandemia, dor, distensão e vômitos fecaloides, né? Percebam vocês o nível de obstrução intestinal, o nível de distensão de alças que essa paciente tem, ó. Líquido livre, aqui perihepático, grande quantidade. Cadê meu mouse? Tô sem mouse. Grande quantidade de fezes aqui no colo direito, ó. Delgado, tudo distendido. Vou parado aqui. Travou? Não. Não, meu mouse não tá obedecendo, não. Ah, certinho dá pra ver aqui no Play. Não sei se... Mas tá girando aí? O mouse tá andando, a setinha para você? Não, tá não. Não, né?